Bom, então o grande problema é comer carboidrato com alguma coisa. Carboidrato é a condição suficiente necessária para a gente engordar. Então, se comer grande quantidade de carboidrato, nós produzimos muito glicerol-trifosfato, muita energia e podemos armazenar. Então, o grande problema é o que nós comemos com carboidratos. A condição para tu depositar no nosso organismo a gordura que tu comes é que a gordura que tu comes se associa com carboidrato. Então, pão com manteiga engorda? Engorda, porque pão é carboidrato, manteiga é gordura. Os dois juntos tu deposita e vai direto para nossa barriga. O pão com azeite, mesma coisa. Bom, a gente quer comer massa. Pode comer massa? Pode. Massa pode-se comer. Então, se a gente comer 300 gramas de massa, que dá mais ou menos um pacotinho de miojo, são 300 calorias, não é nenhuma heresia, nós gastamos 2.500. Qual é o problema que nós vamos incorrer em erro e vamos engordar? Se nós botarmos na massa gordura, se nós fizermos um molho à base de manteiga, um molho à base de azeite, se nós fizermos uma lasanha aos 4 queijos, nós erramos, porque nós pegamos um carboidrato que é a massa e botamos gordura. Se nós fizermos uma massa com creme de leite, a famosa massa carbonara, nós vamos engordar, é evidente, porque nós vamos botar o carboidrato com a gordura. Então, esta é a grande associação que nós devemos evitar. Então, se a gente quer comer carboidratos, não há problema nenhum, a gente come, na hora do almoço, por exemplo, a gente come só carboidrato, em pequena quantidade, e evita associar a gorduras, as frituras. Sim. E na hora que a gente come as proteínas, a gente come só as proteínas. E aí, então essas dietas serão muito bem explicadas para um nutricionista. Nós podemos comer de tudo, especialmente respeitando algumas comunicações ou determinados horários. Então, não precisa mais hoje se passar fome. Se fazem seleções de alimentos nas combinações adequadas, em horários diferentes, e nós contornamos os grandes mecanismos que levam à deposição de gordura no nosso corpo. Sim, e doutor, quem tem muita fome, tem pessoas que têm mais fome do que outras. Verdade. Independente de ser gordo ou de ser magro. Com certeza. Na hora do almoço ou na hora da janta, o que a pessoa deve fazer para comer primeiro? Excelente, né? excelente. Comer primeiro para depois comer aquilo que está com vontade. Então, essa é a grande jogada. As pessoas têm fomes diferentes. Então, o nosso intestino produz uma substância, várias substâncias, umas que tiram a fome e umas que dão fome. Então, sempre que os níveis de glicose, de açúcar no nosso corpo caem, nosso corpo pede comida, pede energia e nós vamos atrás de comida. Então, o primeiro segredo é nunca sentir fome, é nunca deixar a fome chegar. Por isso, hoje se recomenda comer de 3 em 3 horas. Quando a gente fala em comer de 3 em 3 horas, não é para sentar na mesa e fazer um almoço ou um jantar. Quando se fala em comer a cada 3 horas, é comer um iogurte, é comer uma fruta, é comer uma barrinha, é comer um mínimo de algum alimento para impedir que baixe a glicose e que então a gente sente a compulsão por um. Uma das substâncias que o nosso intestino produz para nos dar fome chama-se grelina. Então tem substâncias que produzem muita grelina. E essas pessoas são as que, infelizmente, então, têm que ter mais cuidado na dieta. O que nós temos que fazer, por exemplo? Comer gelatina. Gelatina, para quem está fazendo dieta, é uma coisa espetacular. Nós podemos ter nossa geladeira e comer à vontade, a gelatina dietética sem açúcar, às 10 da manhã, às 4 da tarde, porque a gelatina, então, não engorda, é praticamente zero de caloria, fonte de proteínas, e ocupa, faz volume no nosso estômago e nos tira a fome. Nós podemos procurar nas boas farmácias de manipulação, a farmácia Natura é uma delas, e, por exemplo, procurar fibras que, quando em contato com a água, aumentam o seu volume em 20 ou 30 vezes, fazendo com que a gente não sinta fome. É o caso do glucomannan, do konjac, da quitosana. Então, existem várias estratégias. Comer frutas, especialmente os alimentos integrais. Os alimentos integrais são diferentes do açúcar da batata e do arroz e do pão branco, que são chamados de carboidratos simples, que são absorvidos muito rápidos, mas que também são metabolizados rápidos. E aí a fome vem. Se, ao contrário, tu passares a usar alimentos integrais, a massa integral, o pão integral, os grãos integrais,
esta absorção do alimento ela é lenta, ela é continuada, mas ela se faz num espaço de tempo bem maior, e a saciedade persiste por mais tempo. Então, essa é outra estratégia, não é? Passar a usar alimentos integrais, porque eles dão realmente muito maior saciedade. Doutor, outra pergunta que fizeram para mim também, que também foi feita, o senhor falou naquela palestra, Sim. sobre alguns mitos, né? Sim. Como, por exemplo, um que me chamou bem a atenção foi o pão torrado. Que a pessoa diz que vai comer o pão torrado, que o pão torrado é diferente do outro. Isso não procede? Claro que não procede. Tá? Não, realmente, o teor do pão de ser torrado, em termos calóricos, é o mesmo. Não é? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas existem inúmeros outros mitos, né? Inúmeros outros mitos assim, na área da dieta. Por exemplo, o jejum. O jejum ele pode ser feito no determinado dia do ano por questões religiosas sem problema nenhum, mas fazer uma dieta prolongada baseada em jejum é um erro hoje monumental. O fenômeno vida, nós, para mantermos vida física e vida emocional, nós precisamos de diariamente 45 nutrientes para poder realizar 5.000 reações bioquímicas com qualidade. Se nós não buscarmos a natureza, porque nós não fabricamos essas substâncias, funções do nosso corpo deixarão de ser feitas e nós passaremos a funcionar pouco e passaremos a funcionar mal. E então abriremos a porta para doenças, ficaremos cansados, deprimidos, sujeitos a infecções. Várias coisas podem acontecer. Então não se fazem mais, por motivos dietéticos, jejum. Não se faz uma refeição por dia. Uma refeição por dia faz com que tu comas uma grande quantidade de alimentos durante 1 hora, que tu faças uma hiperglicemia temporária de 2 ou 3 horas porque comeste uma grande quantidade de alimentos, e depois tu vais fazer a dieta dos tempos. Está totalmente contraindicado. Não é? Então, vários e vários mitos assim são... o mel, então deixar de usar o suco do mel. Mel em dieta não. O mel favorece a deposição de gordura. Tá? Então tem pessoas que ficam tranquilas. A outra questão interessante a gente discutir aqui é se adoçante ou não, açúcar ou adoçante. Então até hoje existe uma discussão sobre se nos regimes tem pessoas que ainda têm medo dos dietéticos, tem pessoas que ainda têm medo dos diets do light. Isso aí eu queria chegar. Vamos lá. Então, assim, nas dietas não está absolutamente liberado o uso de substâncias diet ou light. Eles também engordam. Um produto é considerado diet quando da sua composição um elemento é retirado. Mas isso não quer dizer que os outros elementos não engordem. Então, diet pode ter menos caloria, mas tem. O light, por definição, um dos componentes da fórmula é diminuído em pelo menos 25% do seu conteúdo, o que faz então que a pessoa ingira menos 25% de uma dessas substâncias, mas em absoluto não quer dizer que aquilo não tenha calorias. Então são coisas que... Doutor, olha aqui, doutor, tenho 71 quilos, qual a quantidade de proteína que preciso ingerir diariamente e onde posso comprá-las? Sou praticante do Muay Thai. Luciano do Fragato. Obrigado pela pergunta, Luciano. Bom, Luciano, a quantidade de proteínas que nós precisamos, ela vai variar em função das nossas atividades, necessidades diárias. Tá? Essas proteínas elas podem vir das fontes animais ou podem vir de proteínas vegetais. Então, quem gosta de proteínas vegetais, a gente consegue facilmente, né, com a soja e uma série de outros derivados. Então, uma boa nutricionista, hoje em dia, os serviços de saúde, os planos de saúde, todos eles valorizam esse profissional, né, que montam contigo
em função da tua vida, em função do teu nível de massa muscular, né, as pessoas têm necessidades proteicas diferentes. E esse profissional vai te orientar qual a tua necessidade. Né? O que é certo é que tu não podes prescindir de proteínas durante o dia. Né? Claro. Tu não deves passar mais um dia assim. Claro. Doutor, nós temos uns minutinhos ainda. Eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre o tempo que as pessoas estão levando numa refeição. O senhor comentou também aquele dia que a pessoa está fazendo a refeição muito rapidamente, né? Sim, com certeza. Isso também é prejudicial, né? O Brasil está impressionado com as estatísticas que o IBGE apresentou. O IBGE fez uma radiografia de como o Brasil se alimenta. Primeiro descobriu que o Brasil está se alimentando muito mal. 40% da população brasileira está com sobrepeso, está com aumento de peso. E o aumento de peso não é uma questão estética. O aumento de peso ele te leva a hipertensão, 25% do brasileiro está hipertenso, ele te leva a diabetes, 12% do brasileiro está com açúcar alto, ele te leva ao aumento das taxas de gordura no sangue, o brasileiro está com muito colesterol alto, triglicéridos altos, ele te leva ao aumento do risco de doenças cardíacas, é uma loucura que está aumentando, enfim, várias coisas. O Brasil está comendo muito sal, está comendo mais do que o dobro do sal do que pode, o Brasil come mais do que o dobro de açúcar do que pode, o Brasil está usando muito mais gordura do que deve. Então o IBGE nos fez assim, radiografias de erros monumentais e chegou a mapear que as pessoas estão gastando em média 12 minutos na mesa. As pessoas, em função da atividade profissional, estão comendo extremamente rápido. Então a primeira coisa é que nós não temos tempo nem de mastigar. E mastigar e comer devagar é uma coisa importante para não engordar. Por quê? Lembram quando nós começamos o programa, nós dissemos que quando o alimento chega no estômago, 15 minutos depois, quando ele começa a encher, é que o estômago, o intestino, informa o cérebro que chegou comida e que não precisa mais comer. Então, se nós comemos em 12 minutos, não dá tempo do estômago e do intestino informarem que chegou comida. E nós comemos mais do que devemos. Comer da frente da televisão também está errado. Nós terminamos comendo mal. Ou seja, os nossos hábitos alimentares estão completamente errados. Nós estamos comendo muita fritura. Praticamente 50% dos brasileiros comem fritura todos os dias. Não é errado comer fritura de vez em quando. Mas fritura é altamente calórica. E fritura é fonte de ômega 6, de fatores pró-inflamatórios. Então, as pessoas são sujeitas ao aumento de fenômenos inflamatórios, o que não é nada bom, o que não é nada desejável. Então, nós estamos errando muito e precisamos corrigir hábitos alimentares, com certeza, né? Tá certo. Doutor, nosso tempo está se esgotando, eu queria agradecer a sua presença aqui e eu queria que o senhor se